Vamos para o último tópico, né? Tire evaluation. Tá acabando. Acho que dá pra gente ver logo. Bom, vamos lá. Último tópico do dia. Tire pressure evaluation with tire temperature sensors. We can also use tire temperature channel to give us an indication if the tire pressure that we are running is correct or not. To do this, we compare the temperature of the inside and outside shoulder to that of the center section of the tire. Bom, o que ele quer dizer aqui? Ele vai pegar agora os valores de temperatura para levantar uma indicação de como estaria a pressão interna do pneu, né? E a tire pressure, o nome desse parâmetro, desse canal matemático é P-temp. É P-temp. Então, a tire with pressure that's too low will have shoulder temperature that are higher compared to the center section of the tire. Too high pressure will result in the opposite situation. We can calculate a math channel that gives us the difference between the center tire temperature and the average of the inner and outer temperature to take into account camber effects. Por que ele está calculando temperatura para saber pressão? Se você não entendeu isso, é o seguinte, né? O formato da banda de rodagem varia também com a temperatura ou com a pressão de calibração dos pneus. Então, o que acontece? Né? A gente até tem essa imagem aqui para ajudar. Quando a pressão do pneu é muito baixa, então a banda de rodagem tende a se distorcer para dentro. E aí o pneu passa a se apoiar nas bordas. Certo? Então, se eu tenho valores de temperatura que mostram muita temperatura nas bordas, significa que minha pressão, esse pneu teve um furo, né? Que a pressão não foi calibrada corretamente, né? Agora, quando a pressão ela é muito grande, né? Ou seja, colocou muito ar no pneu, né? Ou então calibrou errado naquelas temperaturas lá de cold tire pressure que a gente viu no começo desse capítulo. O que acontece? A banda de rodagem se distorce e a parte do meio dela, o pneu ele fica meio oval, sabe? Assim, na banda de rodagem, né? Ele fica curvado na banda de rodagem e a parte do meio da banda passa a pegar mais na pista, né? Do que as bordas. Então, a gente tem essa situação aqui. E quando a pressão está correta, a gente tem uma situação onde a banda de rodagem está quase que uniformemente distribuída ao longo da área de contato. Certo? Então, o que ele faz? Ele pega a temperatura do meio e reduz da média da temperatura das bordas, né? A média da temperatura das bordas. E aí a gente tem algumas situações. Se esse P-temp for negativo, então quer dizer que as minhas bordas, mesmo somadas e divididas por 2, dá mais que a temperatura do centro, então as bordas estão apoiando mais na pista. Né? O contrário, quando eu tenho o P-temp positivo, significa que a temperatura da zona do meio da banda de rodagem é muito mais alta. Né? Então, podemos levantar a hipótese de que a pressão do pneu está muito alta. E quando esse canal mostra valores um pouco mais próximos, diria, né? Igual a zero. Nunca vai ser igual a zero, mas vai ser próximo. Então, admite-se que a pressão está ok. When the result of this channel is positive, it means that the tire pressure is too high. When it's negative, the tire pressure is too low. In the example 8.1, the right, front and left rear tire pressure
Agora ele vai pegar um exemplo com o pneu dianteiro direito, isso, né? Right front, dianteiro direito, e traseiro esquerdo, certo? In the example 8.31, figure 8.31, the right front and left rear tire pressure are fine, as the values fluctuate without large variation around zero. The right rear tire pressure is a bit too high, but the left front is definitely too low. The average value of these channels makes an excellent lap statistics that show how tire pressure develops over a number of laps. Here, as well, right front and left rear tire pressures are fine over a displayed 11 lap run, while the left front tire is still marginally too low in pressure in the last lap, and the right rear tire pressure is slightly too high during complete run. Bom, o que aconteceu? Ele pegou isso aqui para todos os pneus. E avaliou durante a figura 8.31, exatamente, 8.31 e 8.32, as duas últimas figurinhas, e acabou o capítulo. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o que é que a gente viu aqui? A gente viu que pneus das linhas azul e verde, que representam o dianteiro direito e o traseiro left rear, right front, dianteiro esquerdo. Não, traseiro esquerdo, dianteiro direito. Exatamente. Mostraram valores que mostram que a pressão está ok ao longo de todas as voltas, certo? E, porém, o dianteiro esquerdo e o traseiro direito mostraram que, ou no primeiro caso ele está com a pressão muito baixa, ou seja, o pneu está com valores de temperatura nas bordas maior do que no meio ao longo de toda a sessão. Ele até passou por um momento mais constante aqui, próximo a zero, sempre menos 2, 0. Né? Aqui também e aqui também, mas nesses momentos aqui mostrou-se se apoiar mais nas bordas, claramente. Por isso deu esse valor tão negativo. No caso do dianteiro direito, mostrou que a pressão está alta, entre aspas. Eu já comentar isso, certo? Aqui está ok, mas aqui se mostrou too high, ou seja, muito alta a pressão. O que ele quer dizer com isso? Eu vou explicar. Agora vamos para este daqui. Esse daqui ele já mostra ao longo das voltas também, né? Mas de uma forma um pouco mais didática até, mais fácil de ler. Né? Então eu tenho aqui o dianteiro esquerdo, está sempre baixo, sempre muito baixo. Os dois, deixa eu ver, dianteiro direito e traseiro esquerdo estão ok, estão sempre ali marginalmente próximo de zero, e enquanto o traseiro direito está muito alto. Bom, o que quer dizer isso aqui? A pressão está errada. Pode ser, a pressão pode ter sido calibrada errado. Lá naquela situação lá de cold tire pressure, que o técnico vai lá e calibra o pneu de acordo com a temperatura, né? Mas também pode ser a situação de assimetria da pista, né? Gerou uma grande, devido à cambagem também, pode ter gerado uma grande produção de temperatura mais concentrada ali na parte externa ou no meio da banda de rodagem, e nesse caso aqui o pneu pode ter se apoiado mais na borda, né, da banda de rodagem, né? Então apresentando uma situação onde talvez a pressão estivesse muito baixa. Eu também posso identificar alguns furos aqui, né, mas existem canais mais interessantes para isso. Aqui no caso é mais para avaliar, né, para você ter uma ideia de como é que está a pressão do pneu. Você colocou a pressão certa, né? Talvez nesse caso aqui o pneu não esteja com a pressão muito legal, né?
E nesse caso aqui, talvez quem calibrou o pneu na condição frio tenha superestimado, né? Então são canais muito interessantes. É isso. Understand the Tire Performance. Hoje a gente viu 3 tópicos, né? Tire Workload, Distribution. Aí depois vimos Evaluating Camber with Tire Temperature Sensors. Depois Tire Pressure Evaluation with Temperature Sensors. O que a gente pode dizer disso tudo, né? Isso tudo a gente só conseguiu definir com aquele sensorzinho infravermelho, né? E com o TPMS. Olha a quantidade de informação que a gente passou hoje, né? Só 3 tópicos e foram bem cansativos para mim, né? Porque você tem que ler e tem que tentar entender e interpretar todos esses gráficos. Mas veja a quantidade de coisas que a gente pode identificar só com a banda de rodagem, só com aquela temperatura ali, né? Então a gente pode interpretar muitas coisas. Aqui ele mostrou como eu posso avaliar o meu camber. Como é que está? Eu tenho uma temperatura muito concentrada nas bordas, né? Mas para qual lado a curva? Se for para um lado, se a roda está no lado interno da curva, então talvez eu tenha muito camber se ela está se apoiando na parte interna, né? Se ela está se apoiando na parte externa e ela está no lado de esforço, né, da curva, então talvez ela tenha pouco camber, né? Mas se está ok, né, se eu tenho uma diferença de temperatura muito pequena ao longo da banda de rodagem, talvez a situação não esteja ruim, talvez esteja ok o camber, né? Então é aí que a gente pega a importância desse canal, né? Eu também posso usar esse canal, como a gente viu aqui, para avaliar o que eu vou pegar a diferença, né, ou a diferença entre a temperatura do meio e a média, né, da temperatura das bordas e verificar. Ali eu posso ver, fazer uma estatística que vai me dizer se vai me indicar talvez a situação de pressão do pneu ao vivo, né? Eu fazendo isso num canal matemático, no software, eu posso identificar como é que a pressão do pneu se comportou ali. E se a gente sabendo temperatura e sabendo pressão, a gente sabe como é que está a carga sobre o pneu, a gente sabe como é que está a cambagem, a gente sabe se ele teve algum problema, se ele furou, certo? A gente sabe o comportamento dele no tempo, né? Então, eu acho que isso foi o que a gente comentou nesse vídeo e nos outros vídeos desse tópico, né? Então, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou botar links na descrição dos artigos do site sobre esse tipo de conteúdo, né? E acabou esse vídeo.